Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos fazer uma correção de uma aula do Centro de Mídias com o título da aula Mesmo Fato em jornais diferentes, como a gente estava vendo nas aulas anteriores sobre notícias. O tema da aula é como noticiar e essas são as habilidades que veremos hoje. Vamos fazer a leitura de um texto, de uma notícia, né? Texto 1. Quino se juntou ao panteão de Cortázar, Borges e Sábato. O cartunista que faleceu no último dia 30 e sua criação mais famosa, Mafalda, são indissociáveis e têm um papel fundamental na cultura latino-americana, que vai muito além do HQ, que são histórias em quadrinhos. No começo dos anos de 1970, ao ser questionado por um jornalista sobre o que pensava da personagem Mafalda, criada pelo cartunista Quino, o escritor argentino Júlio Cortázar, que ao lado de Jorge Luiz Borges e Ernesto Sabato, formava a Santíssima Trindade das letras portenhas. Não titubeou. O que eu penso da Mafalda não importa. O importante é o que ela pensa de mim. A resposta sincera do criador de obras seminais como O Jogo da Amarelinha e Todos os Fogos e o Fogo deu a exata dimensão da relevância que aquela menina de 6 anos de idade, cabeluda, bochechuda, que odiava sopa e amava os Beatles. E mais do que qualquer coisa, adorava um questionamento. Tinha alcançado na cultura argentina. Mais do que isso, na cultura latino-americana. O que Mafalda pensava, fazia e inquiria. Era importante, mesmo ela sendo um personagem de histórias em quadrinhos. Porque Mafalda vai muito além da HQ, assim como Joaquim Lavado, o Quino, que morreu no último dia 30, aos 88 anos. Foi muito além de um cartunista. Aí temos o texto 2. Adeus Aquino, criador da personagem Mafalda. O cartunista argentino Joaquim Salvador Lavado, mais conhecido como Quino, morreu em 30 de setembro aos 88 anos, vítima de um acidente vascular cerebral, AVC, falta de circulação sanguínea ou derramamento de sangue em determinada área do cérebro, popularmente conhecido como derrame. Quino é o criador da personagem Mafalda, que completou 56 anos, um dia antes da morte do desenhista. Então, vemos que são duas notícias, mas uma diferente da outra, mas as duas falam do mesmo tema. Então, vamos fazer um estudo do texto. Os dois textos falam sobre o mesmo tema, o falecimento do quadrinista Quino. Vamos pensar sobre as diferenças entre as duas notícias. Qual das manchetes é mais explicativa? Vocês acham que é o texto 1 ou o texto 2? No texto 1, diz que Quino se juntou ao panteão de Cortázar, Borges e Sabato, ou Adeus Aquino, criador da personagem Mafalda. Olha, a manchete do texto 2, ela é bem mais clara e explicativa, porque se propõe relatar o fato de uma forma direta, enquanto a manchete do texto 1 tem o objetivo de fazer uma comparação de Quino com os outros escritores importantes. Então, a verdadeira é o texto 2. Vamos assinalar aí, texto 2. Na primeira notícia, a palavra você, que você não conhece. Coloquei algumas sugestões, como panteão, portenha, obras seminais, inquíria. Panteão quer dizer que é um antigo templo romano mandado edificar por Agripa e consagrado a todos os deuses. Portenha
é uma pessoa nascida ou que vive em Buenos Aires, capital da Argentina. Obras seminais são obras que marcam uma época. Inquíria, ela vem do verbo inquirir, sendo assim, levantar informações sobre um determinado assunto, indagar, pesquisar. E quais são os escritores que são citados nessa primeira notícia? Os escritores são Júlio Cortázar, Jorge Luiz Borges e o Ernesto Sabato. As duas notícias abordam o mesmo tema. Qual é a diferença da linguagem entre as duas? Vejo que a diferença aí é a primeira notícia, ela é destinada a um público-alvo adulto, que provavelmente já possui um conhecimento prévio acerca da obra do Quino. Logo, a linguagem é mais rebuscada, já é uma coisa mais difícil, né? E menos direta, fazendo referência a outros escritores. Já a segunda notícia, o público-alvo é para criança ou um jovem, portanto, a linguagem é mais acessível e direta, sem uma necessidade de conhecimentos prévios.